Queridos irmãos e irmãs, minha saudação especial a todos que estão participando da festa aqui no Santuário da Misericórdia ao longo de todos estes dias. De maneira muito especial, você que está em casa e que nos acompanha do seu lar, que não pôde estar aqui, que vem de outra região, mas que com carinho, com apreço, acompanhou e rezou conosco esses dias da festa da Divina Misericórdia, que foi e está sendo vivida de uma maneira tão profunda e tão bem preparada ao longo de todos esses dias e ao longo de meses, que esta festa tem sido preparada com muito carinho, com muito amor. O domingo depois da Páscoa, queridos irmãos e irmãs, cumpre a oitava. Até agora nós estávamos dentro da oitava da Páscoa. A igreja percebeu que um dia só era pouco para celebrar a Páscoa. Portanto, nos deu a graça de celebrar durante 8 dias. E no dia da festa da misericórdia, nós coroamos o grande evento da história da humanidade. Qual que é o grande evento da história da humanidade? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao celebrarmos a festa da misericórdia, e ao celebrarmos este encerramento da oitava da Páscoa, nós estamos coroando, por assim dizer, o grande evento que mudou a nossa história, mudou a história do mundo. Jesus ressuscitado é quem realiza esse momento novo na história da humanidade. A história da humanidade agora é baseada na Páscoa do Senhor. Nós não podemos entender a grande história da humanidade, e nós não podemos entender a nossa história pessoal sem a Páscoa da ressurreição, a passagem da escravidão à liberdade, a passagem da morte à vida nova em Cristo Jesus. E nós que estamos aqui, e nós que esses dias estamos celebrando a festa da misericórdia, temos a grande graça desta consciência e desta experiência. Porque, irmãos e irmãs, não é só a consciência intelectual do fato, mas é uma experiência existencial. Nós sentimos que é assim. Cada um de nós que vive e que celebra, sente que é assim. Que, de fato, o grande evento da Páscoa, que hoje encerramos a oitava, com a festa da misericórdia, nós sentimos. Isso transforma a nossa vida. E no dia de hoje nós temos esse grande personagem que nos ajuda, Tomé, chamado Dídimo. Dídimo, que quer dizer gêmeos. Quem é o irmão do Dídimo? Alguém já disse bem baixinho, eu. Que às vezes não está no local da ressurreição. Veja bem, o Tomé, ele não estava na comunidade reunida para celebrar. Veja, a igreja, já desde o início, se reunia a cada final de semana, ou cada dia do Senhor, para celebrar o seu Senhor. E Tomé não estava ali. Agora, Jesus entra e Jesus diz, e não só diz naquele dia, como diz hoje, assim como nós acreditamos que a palavra é viva e eficaz, o Senhor que entrou naquela sala, as portas fechadas, e disse, a paz esteja convosco. O Senhor entra nas salas escuras do medo da nossa história e diz, a paz esteja aí. Eu gostaria de fazer um convite para você, que assumisse esta palavra do Senhor em primeira pessoa. É para mim esta palavra. Assuma. Você que está aqui no santuário e que vive essa grande experiência de fé, que é a festa da misericórdia. Você que está em casa e que nos acompanha, assuma para o seu lar a paz e as consequências da paz entram na sua vida. Tomé não está presente, mas depois ele chega. Ele é alguém que tem dificuldade para crer no ressuscitado. Agora Jesus diz, toque nas minhas mãos,
toque no meu lado. Veja bem que é interessante notar que nós estamos falando de sinais. Estamos falando de sinais. Não estamos falando de chagas abertas, mas de cicatrizes. Afinal de contas, o que a ressurreição faz? A ressurreição remargina, fecha a ferida, deixa marcas, deixa cicatrizes. Alguém que vive uma experiência transformante na fé, a sua Páscoa pessoal, a sua libertação da escravidão, pode dizer também: eu tenho memórias de situações que me feriram. Mas porque o Senhor passou na minha vida, eu só tenho os sinais. Chagas abertas é sinal de uma ferida que não curou. Agora, sinais é sinal de ressurreição. Então Tomé toca não nas chagas abertas, mas toca nos sinais. Já parou para pensar nisso? Jesus vai passo a passo, transformando a vida de cada um de nós. Na celebração da festa da misericórdia, nessa 8ª de Páscoa, agradeça ao Senhor por Ele ter passado pela tua história, ter feito misericórdia. O que é misericórdia, senão a miséria humana recolhida no coração divino? É uma palavra composta. A miséria, cordes, é coração. A miséria humana, que o Senhor não julga, não condena, não exclui, mas entende, compreende, sabe o tempo que cada um de nós precisamos para dar respostas generosas, e Ele acolhe e traz no seu coração aberto. E não só acolhe, como Ele ilumina. Os raios da misericórdia iluminam a nossa história. E esses raios da misericórdia, revelado por Jesus a Santa Faustina, que tanto aqui nós celebramos e que por esse nosso mundo afora, quantos lugares a humanidade tem feito essa experiência, de que Jesus abriu o seu coração e mostrou a sua misericórdia que se estende para aqueles quartos escuros. E os efeitos da misericórdia é a paz. A paz esteja convosco. E mais um efeito, por final, da experiência transformante, que remargina, que cura as feridas. Essa experiência da misericórdia é uma experiência que vai fazendo que nós construamos uma relação de confiança com Jesus. O que nós dizemos quando olhamos para o quadro de Jesus, de misericordioso? Jesus, vamos repetir para quem está em casa: Jesus, eu confio em vós. O que significa a palavra confiar? Fiar é costurar, fiar é tecer. Confiar é tecer juntos. Queridos irmãos e irmãs, a confiança é uma história, é uma relação. Confiança não é uma palavra mágica. Eu vou dizer: Jesus, eu confio em vós, e está tudo resolvido. Não basta. É preciso construir uma história no qual os capítulos da nossa vida vai entrelaçando com a história da revelação. E é tão bonito quando nós ouvimos uma pessoa que passa pela experiência transformante, experimenta a misericórdia e vai aproximando a sua história com a história de Jesus. Já não é mais uma história só pregada na cruz, mas é uma história na ressurreição. Louvemos ao Senhor por vivermos uma confiança na pertença. Uma confiança que não é só um efeito de uma palavra. Jesus, eu confio em vós. Jesus, porque eu confio em ti, eu quero construir uma relação contigo. E portanto eu vivo a minha vocação de igreja, eu vivo a minha pertença e eu vivo a minha vocação, portanto um caminho e um destino. Aqui, gente, se abre o horizonte do caminhar, de peregrinar na fé. O Senhor nos coloca na estrada, porque nos dá a graça da experiência da misericórdia, da ressurreição que ilumina. Ele nos coloca na estrada, com a vida entrelaçada à sua vida e com o ritmo. Entramos na cadência de Deus, no ritmo de Deus. O efeito é, objetivamente, a paz, a ansiedade,
a angústia, os desesperos vão perdendo espaço, porque aquela paz que Jesus disse, entra e permanece. Portanto, ao encerrarmos a festa da misericórdia, na oitava da Páscoa, também sendo concluída, nós vamos dizer como a comunidade orante, Jesus, eu confio em vós. Em pé nós vamos dizer com toda a fé, Jesus, eu confio em vós.